Olá! Vamos deixar a vida mais leve produzindo uma peça artesanal de vestuário? O que vamos precisar de material? Uma camiseta ou regata branca, uma caixa de giz pastel oleoso e termolina para fazer a impermeabilização. A termolina eu vou passar a receita aqui para a gente produzir de uma forma artesanal também. Com tudo isso a gente vai ganhar uma paz interior, a gente vai elevar o pensamento, a gente vai trabalhar os processos criativos, vai trabalhar uma meditação, enfim, todos os benefícios que os processos artísticos nos trazem. Vamos lá, vamos produzir essa peça? A nossa proposta é de um desenho livre, então a gente só vai demarcar aqui da forma mais solta possível. A gente vai demarcar o desenho. Então o que eu vou fazer? Eu só vou colocar algumas formas aleatórias. Você vai utilizar a tua intuição e a tua criatividade para fazer a tua peça. Quer fazer um desenho semelhante, dá para fazer, mas você já pode se soltar e usar algumas formas aleatórias, né? Para a gente começar a fazer a composição desse desenho. Costumo sempre, nesses abstratos, nesses formatos, fazer algumas intervenções que já se complementam. Ó. Por exemplo, aqui, nesses dois formatos de folha, eu já venho aqui, já acompanho e já puxo um losango, já puxo outra forma geométrica, né? E assim a gente vai fazendo a composição, vai desenhandinho com o próprio giz pastel, vai fazendo essa composição aleatoriamente, com o próprio giz mesmo. Você pode escolher algumas formas prévias, né? Pode utilizar algumas formas prévias ali como eu mostrei, ou você pode desenhar a mão livre também, aleatoriamente. Vai sem medo, porque o resultado é seguro. Fica muito bonito o resultado, seja qual for a forma geométrica e a maneira que você vai aplicar. Vai firme que o resultado fica bem bacana, seja qual for a composição que você vai fazer. Vai fazendo aleatoriamente os desenhos, utilizando alguns aparatos de forma, ou você pode fazer a mão livre mesmo. Bom, desenhada a nossa composição de geométricos, né? A gente começa a preencher de cor com o próprio giz pastel. A gente vai preenchendo, vai pintando como se fosse no papel. Vai preenchendo toda a superfície. Eu gosto de trabalhar como se fosse uma escovinha. A gente vai escovando aqui um lado para o outro, sem se preocupar em preencher tudo, tá? Preenche só um lado do desenho como se fosse uma escovinha, como se estivesse escovando o desenho. Vai preenchendo as formas geométricas só de um lado. Aqui eu escolhi o tom de azul, né? Pra gente fazer depois, a gente vai entrar com uma outra tonalidade e você vai ver o efeito que vai dar. Então, a gente só vai fazendo aqui meio preenchimento das formas geométricas que a gente fez aleatoriamente. Sempre de forma aleatória, porque aí o desenho fica mais solto, mais fluido, fica mais interessante. Então, vamos preenchendo. Escolhi o tom de verde e vou fazer a mesma coisa do outro lado. O lado que não está preenchido eu vou preencher com o meu giz verde e vou fazer isso em toda a extensão de todas as forminhas geométricas. Olha aí nosso trabalho ganhando forma. Então aqui as partes geométricas já preenchidas, tanto com o tom de verde que eu escolhi, tanto com o tom de azul, né? Agora a gente já pode partir para a fase ali de esfumar esse desenho. Para esfumar o desenho, a gente vai precisar ou de um pedaço de gaze, ou algodão, ou um pedacinho de tecido.
E aí a gente vai começar a espalhar, estica o tecido com uma mão, com a outra a gente vai arrastando o pedacinho de tecido ou de gaze, misturando as duas tonalidades. Então você vê que já vai formando aqui um degradê. Então a gente fez toda a parte do esfumado. Agora eu vou pegar o mesmo giz que eu utilizei, o azul, e vou fazer só o comecinho de cada desenho, de cada forma geométrica, só a pontinha, aonde a parte é mais angulosa. Agora a gente vai fazer os entremeios, fazendo uma linha, sempre saindo do centro dos pontos geométricos que a gente tinha e vai puxando para as laterais, como se fossem galhos ou fios saindo. Pode ir puxando de forma bem suave. Começa no centro, acompanha mais ou menos o desenho e puxa. Começa lá no centro, vem e puxa. Começa lá no centro, vem e puxa. E a gente vai fazendo toda a complementação do desenho, uma cor mais contrastante, né? Então a gente vai colocar um pouquinho mais de cor. Peguei um tom mais claro do que esse que eu estava usando para fazer um contraste em cima. Aqui eu tinha escolhido o vermelho, eu peguei um amarelo. E vou fazer a mesma coisa, só que de um jeito mais largo. Eu vou pegar a parte mais larguinha aqui do giz e vou passar por cima até um pedaço, até a metade da linha do vermelho. Vocês veem que vai criando todo um degradê e um volume no desenho por conta da diferença de tonalidades, né? Então a gente cria esse volume justamente por causa dos contrastes aqui e das cores que a gente vai sobrepondo. Para finalização do desenho, agora a gente vai fazer uma área com o lápis, com o giz pastel aqui deitado. A gente vai pegar uma área mais abrangente e vai fazer uma espécie de cenário, vai fechar essa composição aqui com o giz deitado. A gente vai fazer isso com o tom de verde aqui embaixo e na parte de cima a gente vai fazer com o azul. Então, feito isso, novamente a gente vem com o tecido ou a gaze e esfuma toda a extensão onde a gente colocou a cor. Então, aqui está o resultado da nossa peça, depois de feito o esfumado da parte de cima e da parte de baixo do desenho, tanto verde e azul. Então, agora ele está completo, né? Só a gente fazer a aplicação da termolina. E aí, gostou da técnica? Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar que eu te respondo. Pra frente, eu vou postar outras possibilidades e outras técnicas, tanto para moda quanto para decoração, para deixar a vida mais leve. Até lá!